Disputa entre Copera e Celesc determinará quem será responsável pelo fornecimento de energia elétrica na região da Quarta Linha. Estudo feito por economistas da Universidade Federal de Minas Gerais defende que o pagamento do auxílio emergencial deve ser estendido até dezembro. Secretaria de Saúde de Criciúma disponibiliza orientações nutricionais para fortalecer a imunidade dos cidadãos criciumenses. Ações da Latam despencam. O governo diz que movimento é planejado. Acelera o número de casos de Covid-19 no Brasil. Projeto francês ajuda a diminuir a saudade entre familiares que se separaram por conta da pandemia. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina derruba 2 vetos do governador Carlos Moisés, alusivos ao enfrentamento à Covid-19. E ainda, pandemia do novo coronavírus fez com que o governo precisasse adiar um pouco os planos de privatizar algumas empresas estatais. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é quarta-feira, 27 de maio de 2020. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa tarde. Uma disputa entre Copera e Celesc determinará quem será responsável pelo fornecimento de energia na região da Quarta Linha. Os moradores não são muito favoráveis às mudanças. Acompanhe. A comunidade é alimentada em sua maior parte pela Copera. Situação definida há anos, já que, segundo o vereador Ademir Honorato, a Celesc não tinha interesse em atender a região na época. Há mais de 12, perto de 15 anos que vem sendo discutido, são as poligonais, são as áreas de atuação da Copera hoje aqui na nossa região e da Celesc, antigamente a Forceluz. Só para entender o caso, no passado a Forceluz, a Celesc, ela não vinha para essas regiões porque não valia a pena, era pouco habitado, né? Então, à época, o que acontece? A Copera Aliança, a cooperativa nossa aqui, a Copera, ela começou a fazer os trabalhos dela de ampliação, que os sócios, os agricultores, começaram a ajudar a fazer essa ampliação e foi vindo cada vez mais para a nossa região assim, e atacando regiões, no caso, né, que estavam descobertas, né? Esse era o nosso maior problema na época e assim foi feito no passado. Com o passar dos anos, a Quarta Linha cresceu. A chegada de indústrias e de um comércio pujante fez a economia local aumentar. A população também cresceu e, com isso, a energia passou a ser mais consumida. Agora, um documento emitido pela ANEEL concede às centrais elétricas de Santa Catarina o direito de explorar a área. Na avaliação do parlamentar, os moradores não desejam a troca de fornecedor de energia elétrica. Anos de relacionamento com a cooperativa de Forquilinha, a facilidade de acesso aos diretores à cooperativa, além do preço da tarifa, são levados em consideração. Como no passado era abandonado e a Copera acatou os funcionários, as pessoas, as famílias, né? E então, hoje, o atendimento da Copera é tudo aqui ao lado. Nós temos aqui a 50 metros uma loja da Copera que atende todas as reclamações, coisa que a Celesc é mais longe, né? Nós estamos aqui discutindo qualidade de serviço e tal, mas sim nesse sentido. E também, como você bem falou ali, é no preço da tarifa. Hoje, a Copera, ela distribui a energia, a cobrança dela custa em média de 40% menor que a da Celesc. Então, em se tratando em época agora, com todo esse problema que estamos aí com falta financeira e coisa e tal, de Covid e tudo mais, para e pensa, uma família que hoje ela consome e gasta R$100, ela vai partir para 150. São R$50 a menos de comida na mesa daquela família. Isso faz muita diferença. Para resolver a situação, o vereador entende que será preciso diálogo e aglutinação de forças. Nós vamos voltar a trabalhar em cima com a Copera, já vai ter reunião, já está acontecendo reuniões sequenciais por aí, e vamos fazer de tudo novamente para buscar resolver. Vamos chamar sim agora, não temos mais o deputado Ronaldo Benedetti para nos atender lá, mas temos lá o Daniel, a Giovana de Sá e o Guide.
o Ricardo Guido. Então, esses são os três que nós vamos fazer as cobranças federal. E vamos chamar também os nossos deputados estaduais na mesma linha para realmente eles dar esse suporte para nós e vamos brigar para não perder essas áreas de atuação que a Coopera faz aqui em nossa região. O parlamentar ainda fez um apelo e espera que a vontade da maioria dos moradores do bairro Quarta Linha seja respeitada. Os moradores não querem. Até os que não vão ser atingidos, eles também são favoráveis a não deixar essas pessoas perder o mesmo direito que eles têm. De um lado de uma rua, tu paga 1. Do outro lado da rua, você paga 1,50. É muita diferença, né? Então, assim, realmente é uma comoção de toda a região aqui. Morro Estevão, primeira linha, quarta linha, que vai atingir uma parte lá do São Sebastião também. Quase 60 milhões de brasileiros serão beneficiados com o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. Especialistas acreditam que o dinheiro liberado pelo governo federal tem sim sido fundamental para amenizar os efeitos causados pelo coronavírus na economia. Um estudo feito por economistas da Universidade Federal de Minas Gerais defende que o pagamento do benefício deve ser estendido até dezembro. Os especialistas acreditam que, além de proteger as pessoas mais pobres, a medida pode ajudar na arrecadação de impostos e também no crescimento do PIB. A cena tem se repetido nas agências da Caixa em todo o país desde o início da pandemia do novo coronavírus. Antes mesmo das portas se abrirem, uma enorme fila se forma. São pessoas em busca do auxílio emergencial liberado pelo governo. Eu trabalho com faxina, né? Então, não está tendo faxina para me fazer. Então, eu estou dependendo desse dinheiro para pagar meu aluguel. Nesse momento, ajuda bastante esses R$600 para você? Vai me ajudar porque eu estou desempregado, né? Ela acabou de ganhar neném também. Eu trabalho como autônoma, eu sou costureira, né? Eu fico em casa, aí os clientes agora fica bastante difícil, aí ajuda bastante. O benefício, que varia de R$600 a R$1.200, dependendo do caso, tem sido visto como a salvação para muitos brasileiros neste momento de quarentena. O pagamento é destinado a trabalhadores informais, autônomos e pessoas desempregadas. A estimativa do governo é que a primeira parcela do auxílio vai beneficiar 59 milhões de brasileiros. Até agora, mais de 65 bilhões de reais já foram destinados ao projeto. Uma média de 700 mil pessoas por dia tem recebido o pagamento. Então, nosso objetivo é sempre regular ao redor de 2,5 milhões de brasileiros por dia, para que tenhamos o equilíbrio entre acelerar o pagamento e a questão da saúde. O projeto inicial previa o pagamento de 3 parcelas de R$600, com a última sendo agora, no mês de junho. Mas economistas acreditam que a prorrogação do benefício pode trazer vantagens para a economia do país. Um estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais defende que o pagamento seja realizado até o mês de dezembro. E o principal argumento é que a medida, além de proteger as famílias mais pobres, também vai contribuir para a arrecadação de impostos e para o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto. O cálculo dos economistas é que em 3 meses o auxílio emergencial deve gerar impostos para o país que vão compensar 24% do dinheiro gasto. Mas em 9 meses, ou seja, até dezembro, o percentual subiria para 45%. Já o impacto no PIB em 3 meses é estimado em 0,44% de crescimento. E em 9 meses, o índice saltaria para 0,55%. Como a gente ainda vai demorar para recuperar, como a atividade econômica vai demorar para recuperar, a gente acredita que é preciso ter um tempo para reabsorver essas famílias nas atividades econômicas, no mercado de trabalho. E ainda tem a questão que a atividade econômica, ela responde de forma defasada. Então, se a gente elimina o benefício agora, 3 meses, e elimina o benefício, a gente teria que os impactos seriam muito menores na economia se a gente, de fato, estende esse benefício até dezembro. Os especialistas também avaliaram o impacto para os cofres públicos, já que a medida triplicaria o custo para o governo. A renda básica, ela tem o impacto de gerar receita para o governo, porque uma vez que ela estimula as atividades produtivas, a receita acompanha a atividade econômica, e uma vez que ela faz com que a atividade produtiva, com que a atividade econômica
caia menos, ela tem impactos na própria receita do governo. Então, esse é um custo, a gente tem que, é um número importante que a gente tem que analisar. Em geral, o pessoal avalia o custo fiscal da política, o custo bruto. E é muito importante que numa política desse tipo a gente avalie o custo líquido, ou seja, o custo fiscal de se estender o benefício, mas o quanto isso geraria a mais de impacto na própria receita do governo. O seu Jânio afirma que as 3 parcelas vão ajudar muito nas despesas, mas que não serão suficientes. Ele é garçom e está 2 meses sem trabalho. Nesse período, as contas acumularam. Gás de casa, luz, tudo. Tá tudo parado. Eu paguei um pouco, eu recebi a sua primeira parcela, aí deu paguei algumas contas, e ficou as outras, e continua, né? Aluguel, tudo parado. E os R$600, por enquanto, são a única renda dele. Pra quem não tá ganhando nada. Hoje, esses R$600 são a esperança de pessoas como o senhor. Com certeza, sem dúvida. É a salvação, é isso aí. É a salvação? É a salvação. A seguir, Secretaria de Saúde de Criciúma disponibiliza orientações nutricionais para fortalecer a imunidade em cidadãos do município. A Secretaria de Saúde de Criciúma está disponibilizando orientações nutricionais para fortalecer a imunidade em cidadãos aqui do nosso município. Confira na reportagem. Alimentação versus imunidade. Esse é o nome dado ao projeto elaborado pela Secretaria de Saúde de Criciúma. Uma série de orientações de como a alimentação saudável ajuda na imunidade. Quesito importante de ser preservado, ainda mais em época de pandemia. Esse projeto ele veio da necessidade da gente voltar a ter uma aproximação com a população, né, de maneira geral, com essa população que já recebia um atendimento, mas que ele precisou ser suspenso nesse momento, né? Então, veio também da necessidade da gente estar passando informações confiáveis, que sejam baseadas em evidência, que sejam informações realmente que a gente tenha essa confiança, né, esse embasamento científico na hora de receber essa informação. Para isso, uma série de dicas, assim como receitas, foram disponibilizadas à população através de vários canais. A intenção é, com o adiamento dos atendimentos presenciais, fazer chegar informações precisas de como é importante se alimentar saudavelmente ao maior número de pessoas. Esse acesso ele se dá através do site da Prefeitura, né? A gente tem o covid19.criciúma.sc.gov.br. Nesse site a gente tem várias informações sobre o coronavírus, inclusive sobre alimentação saudável. Então tem um material que pode ser baixado, uma espécie de e-book, né? Onde tem algumas informações e dicas de receitas. Além disso, a gente também disponibiliza nas redes sociais do município as receitas, né? Então toda semana temos 2 receitas novas por semana e a gente também fica à disposição através de um telefone. Dúvidas mais específicas sobre alimentação são tiradas das 7 da manhã até as 15 horas. É bom lembrar que o projeto não traz nenhuma receita milagrosa contra a Covid-19. Trata-se da relevância em manter uma alimentação saudável. Em tempos de informações desencontradas e fake news sobre curas mirabolantes do novo coronavírus, sempre é bom ficar bem informado e se basear nas fontes oficiais. Exato, é importante a gente falar que não existe nenhum alimento, nenhum shot de imunidade, nenhuma cápsula milagrosa, nada que cure o coronavírus ou que seja muito mais efetivo e específico para o coronavírus. Isso não existe. O que existe é que uma imunidade fortalecida, ela vai lidar melhor com as situações de qualquer doença, inclusive, né, no Covid-19. Então a gente precisa a nossa saúde e a nossa imunidade, ela precisa estar o melhor possível em qualquer situação, mas principalmente agora, nesse momento, também é de muita importância, né? E já que a ordem da moda é combater a pandemia, a nutrição é uma aliada
E agora, além de atentarmos ao uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento social, é bom lembrarmos também que um corpo alimentado corretamente é sim fundamental para se manter longe da Covid-19 e de outras patologias. A gente sabe que, na verdade, a gente precisa visar na qualidade de vida no futuro, né? Não só não estar livre no futuro, mas estar vivendo bem, vivendo com qualidade. Então, acho que essa importância, ela reflete em diversos parâmetros, né? Não só não desenvolver doenças no futuro, mas a gente viver com qualidade no futuro. Depois da solicitação de recuperação judicial nos Estados Unidos, as ações da Latam despencaram. Roberto Alvo, diretor da empresa, disse em comunicado que medidas difíceis tiveram que ser tomadas, mas são necessárias para garantir a sustentabilidade a longo prazo nestes tempos extraordinários. As ações da Latam, maior companhia aérea da América Latina, desabaram na terça-feira depois de a empresa solicitar recuperação judicial nos Estados Unidos para mitigar os efeitos da crise. Os títulos do grupo, surgido da fusão entre a chilena LAM e a brasileira TAM, caíram 36% no fechamento da sessão da Bolsa de Comércio de Santiago. A decisão da Latam, formalizada na terça-feira, em que inclui as filiais em Chile, Peru, Equador e Colômbia, foi justificada devido à drástica queda da atividade provocada pela pandemia de Covid-19, que obrigou o fechamento das fronteiras em muitos países. É um movimento bastante planejado e que no Brasil não aconteceu. Por quê? Porque eles estão confiando, então, na tomada de dinheiro, na linha de capital disponível pelo BNDES. Eles estão já trabalhando para cumprir os requisitos para pegar essa linha de crédito. Roberto Alvo, diretor da empresa, disse em um comunicado que medidas difíceis tiveram que ser tomadas, mas são necessárias para garantir a sustentabilidade a longo prazo nestes tempos extraordinários. A companhia já anunciou a demissão de 1.800 funcionários, além da aposentadoria de outros mais, mas vai continuar com os voos e, a partir de junho, vai retomar gradativamente as operações. O dia em que o Brasil registrou 1.039 mortes e 16.324 casos de contaminação, a Organização Pan-Americana de Saúde alertou para um aceleramento na transmissão e recomendou isolamento social no combate à Covid-19. O Ministério da Saúde divulgou os novos números da Covid-19 no Brasil. Em 24 horas, 1.039 mortes foram registradas, totalizando 24.512 óbitos pela pandemia. Há 4 dias é o país que registra o maior número de mortes diárias. Em um dia, 16.324 novos casos foram confirmados. Com isso, já são 391.222 diagnósticos. O Brasil é o segundo país com mais casos de Covid-19 no mundo e o 6º em número de mortos. Também na terça-feira, a Organização Pan-Americana da Saúde alertou que a Covid-19 ainda acelera no Brasil, assim como no Peru e no Chile. Na América do Sul, estamos particularmente preocupados com o número de casos reportados no Brasil na última semana. Foi o mais alto para o período de 7 dias desde o início da pandemia. Tanto o Peru quanto o Chile também reportam altas taxas, sinal que a transmissão ainda acelera nesses países. A OPAS recomenda distanciamento físico, testes de diagnóstico e preparação de serviços de saúde para enfrentar a doença. Depois de 2 meses afastados devido às medidas de confinamento impostas no combate à Covid-19, um projeto francês dá a oportunidade de familiares em segurança se reencontrarem e matar a saudade ocasionada pelo novo coronavírus. Vivendo em uma bolha, uma expressão que pode ganhar novos significados no mundo pós-pandemia. É que um experimento realizado em uma casa de repouso na cidade de Bourbourg, no norte da França, permitiu que o afeto volte a contaminar os corações de familiares. Depois de 2 meses afastados devido à pandemia do novo coronavírus, é hora do reencontro com aqueles que poderiam ter se tornado as maiores vítimas da Covid-19, os idosos.
Não podíamos vir vê-lo por 2 meses e assim que eles disseram na TV que poderíamos visitar, o diretor nos deu uma luz. Só pudemos vê-lo pela câmara de ar. Essa semana liguei para o encontro e foi uma surpresa. Foi ótimo. C'est génial. A França foi um dos países mais devastados pela pandemia. Deixa mais de 28 mil mortos e 182 mil contaminações. Os franceses foram obrigados a um confinamento amplamente restrito. Depois da espera, foram as saudades que transbordaram na singela bolha de plástico que substitui uma antiga estrutura de azulejos. Eu vim com meu cachorro. Meu marido pôde tocar as patas, ver. O cãozinho queria ir até ele. Podemos nos tocar, sentir o calor através do plástico. É muito, muito bom, é muito agradável. É realmente diferente da câmara com azulejos. A direção fez o que pôde, mas é ótimo. À medida que a Europa se esforça para retomar a normalidade nos hábitos, algo insubstituível é resgatado aqui: o afeto entre pessoas que se amam. A seguir, pandemia do novo coronavírus fez com que o governo precisasse adiar um pouco os planos de privatizar algumas empresas estatais. Deputados estaduais derrubaram 2 vetos do governador Carlos Moisés, alusivos ao enfrentamento da Covid-19 no estado. Acompanhe na reportagem. Na sessão ordinária realizada nesta quarta-feira, os deputados derrubaram 2 vetos governamentais a projetos de lei aprovados pelo parlamento. O primeiro deles foi o veto total ao PL que obriga o Badesc a direcionar os recursos remanescentes da linha de crédito prevista para esse ano para o financiamento do capital de giro das micro e pequenas empresas. A proposta foi aprovada pelo parlamento em março, com o objetivo de socorrer os empreendedores que sofrem com a crise provocada pelo novo coronavírus. Com a derrubada do veto, as empresas contarão com carência de 6 a 12 meses para pagar as parcelas. O débito poderá ser parcelado em até 36 vezes, sem juros, encargos ou multas. Também foi derrubado o veto parcial ao projeto de lei de autoria do deputado José Milton Schaefer, que suspende até o dia 31 de dezembro as metas quantitativas e qualitativas estabelecidas em contrato para prestadores de serviço de saúde de média e alta complexidade no âmbito das gestões estadual e municipais. O objetivo, segundo o autor, é evitar que os hospitais deixem de receber recursos públicos no caso de não alcançarem tais metas. Sem esse projeto, provavelmente mais de 20 hospitais no próximo mês iriam fechar suas portas, porque eles pararam de atender outras doenças, se dedicaram à Covid, mas ficaram de fora da política hospitalar catarinense. Então a Assembleia pratica um grande gesto a aprovar essa lei e dar condições para que o Poder Executivo possa socorrer esses hospitais que se encontram, nesse momento, com muita dificuldade financeira devido à pandemia e à falta de outros trabalhos dentro dos hospitais. Ainda durante as deliberações, os deputados aprovaram o requerimento ao governador do estado, solicitando o imediato afastamento do atual secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, em decorrência das denúncias de participação dele na compra dos 200 respiradores pulmonares. Além do combate aos problemas causados pelo novo coronavírus, os deputados também discutiram outros importantes assuntos. Um deles foi a votação da reforma da Previdência dos servidores públicos estaduais, defendida pelo deputado Bruno Souza. A proposta de emenda constitucional que trata do assunto foi encaminhada pelo Poder Executivo no final de 2019, mas ainda não foi votada pelo Parlamento em função da decretação do estado de calamidade pública. De acordo com o parlamentar, a cada mês que passa, o Estado acumula um déficit previdenciário de 350 milhões de reais.
E a maior conta do Estado não é o aluguel, não é a água, não é a luz, é a Previdência. Essa conta continuou chegando e nós aqui paramos de discutir essa conta justamente por conta da coronacrise. Nós não podemos, porque cada mês que passa o nosso Estado afunda um pouco mais, nós nos endividamos um pouco mais. É como se na sua casa nós passasse mês após mês e você dia após dia não pagasse a conta de aluguel, de água na sua casa. Essa conta vai se acumulando e aqui no Estado é o que está acontecendo agora. São cerca de 350 milhões de reais por mês acumulados nesse buraco, nessa grande dívida. Por isso, nós precisamos tratar desse assunto urgentemente. A pandemia do novo coronavírus fez com que o governo precisasse adiar um pouco os planos de privatizar algumas empresas estatais. Mas a equipe econômica ainda acredita que as desestatizações podem ser um caminho para ajudar na retomada dos empregos e reerguer o equilíbrio das contas públicas. A saída para os estragos causados pelo novo coronavírus está na pauta de chefes de Estado de todo o planeta. No Brasil, a agenda econômica liberal teve de ser freada, mas as privatizações continuam no radar do governo federal. Além de ser um dos pilares da campanha do presidente Jair Bolsonaro, a visão da equipe econômica é que passar empresas públicas para investimento privado é a única saída para a crise econômica sem o aumento de impostos, já que a dívida pública pode chegar a 90% do PIB se a desaceleração brasileira chegar aos 5%, devido à pandemia da Covid-19. O secretário de Desestatização da Economia, Salim Matar, lembra que o governo não tem dinheiro para investir no financiamento de obras e, para ele, privatizar significa aumentar postos de trabalho. Matar lembra que a Vale passou de 10 mil funcionários para 70 mil, a Embraer de 9 para 18 mil e a CSN de 15 mil para 24 mil. No entanto, o governo já admite que, por conta da pandemia, não conseguirá cumprir a meta traçada de desestatizar 150 bilhões de reais em 2020. Para o segundo semestre deste ano, por exemplo, estavam previstas 4 desestatizações via BNDES, incluindo a da Eletrobras. Agora, serão apenas 2 e a da Eletrobras ficou para o segundo semestre de 2021. Nesta segunda-feira, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, disse que aposta no sucesso do programa de concessões de aeroportos públicos à iniciativa privada. Para o ministro, o projeto de transferir os 43 terminais hoje administrados pela Infraero à iniciativa privada não será afetado pelas consequências econômicas da pandemia do novo coronavírus. O fato é que muitos desses projetos precisam passar pelo Congresso Nacional, mesmo estando focados em aprovação de medidas emergenciais para combate à Covid-19, alguns parlamentares já começaram a discutir o tema. Se nós formos vender alguma estatal, eu estou colocando no projeto 1 ano, mas na verdade é muito mais de 1 ano, essa crise vai durar muito tempo, mas vender uma estatal até 1 ano após a pandemia, ela será entregue a preço de banana, ou seja, os recursos que a população arregimentou para construir aquela empresa, será vendido muito barato. Temos que lembrar que as estatais, as mães mesmo, o governo não pode se não tiver aprovação do Congresso, mas as subsidiárias, o STF concordou que pode. E todo esse processo de venda é longo, você tem que fazer avaliação, você tem que fazer um processo licitatório, você tem que fazer uma venda bem feita. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.